Olá, vejam que interessante esse relato que eu vou ler para vocês agora. Vou ler. Em março, a pandemia atingiu a capital. Com mais de um quarto da população infectada, a mortalidade chega a 10 mil pessoas por dia, de todas as classes sociais, acometidas por febre alta, dores de cabeça e dores corporais intensas, falta de apetite, náusea e vômitos. Nosso governante foi infectado e auxiliares próximos a ele morrem. Em poucos meses, todo o território nacional foi atingido, embora a mortalidade seja maior onde há uma maior densidade demográfica. Comunidades urbanas e rurais foram catastroficamente afetadas, algumas desapareceram. Não há como se velar, enterrar ou cremar os mortos. Para se evitar a proliferação de outras doenças, são eles enterrados em covas coletivas, longe das cidades ou simplesmente jogados no mar. Uma legislação emergencial se impõe para minimizar os impactos da peste na sociedade e na economia. Esse é o começo de um artigo que eu publiquei, que eu escrevi, na verdade, em março do ano passado, em março de 2020, quando começou a ficar mais grave a pandemia aqui no Brasil. Agora, o que é interessante é que esse relato que eu fiz não se refere ao Brasil, se refere a Constantinopla da década de 540 depois de Cristo. Sim, os romanos também enfrentaram as suas pandemias. E no caso da grande pandemia que afetou o Império Romano, muito curiosamente, uma coincidência interessante, ela afetou o Império Romano justamente no governo do imperador Justiniano, que foi, de todos os imperadores romanos, aquele que mais contribuiu para o direito. Assim, é muito interessante nós analisarmos quais foram os impactos da pandemia no direito romano para tentarmos projetar algo para a pandemia que nós estamos vivendo hoje. Como eu disse, esse relato, que parece fantasioso, mas é histórico, se refere a 3 anos em especial, aos anos de 542, 543 e 544 depois de Cristo. Ou seja, estamos a 1478 anos atrás do momento atual. Agora, ele se reveste de uma atualidade incrível, e as medidas que Justiniano tomou naquela época são medidas que, no fundo, antecipam medidas que precisam ser tomadas no Brasil. Nesse meu artigo que eu publiquei, eu escrevi em março, mas foi publicado no comecinho de abril na internet de 2020, no comecinho de abril de 2020, eu já antecipava algumas questões que talvez precisassem de uma medida governamental mais efetiva, e lamentavelmente a pandemia aqui no Brasil, isso eu realmente não imaginava que aconteceria, ela se estendeu e algumas questõezinhas parecem extremamente atuais, como nós vamos ver na sequência. Se vocês quiserem, eu vou fazer um relato bastante simplificado de algumas questões, mas se vocês quiserem um relato, indicação de fontes, vejam o meu artigo Reflexos Jurídicos de uma Pandemia, um pouco de história, que está no meu site. Entrem no meu site, bernardomorais.com, na aba de artigos, acho que é o penúltimo artigo, ali embaixo, vocês vão ter
referências a fontes. Aqui eu não vou ficar citando no vídeo, mas vocês vão ver referências a fontes. Fontes que se referem à peste bubônica que assolou o Império Romano. Bom, vamos a alguns fatos. Algo muito interessante é que provavelmente essa peste bubônica, essa pandemia que ocorreu em Constantinopla, em todo o Império Romano, mais concentrada nesses 3 anos, 542, 43 e 42, 43 e 44 depois de Cristo, foi uma peste que, dentre outras pessoas, provavelmente, não há certeza, matou Triboniano. E para aqueles que já acompanham meu site, já devem lembrar que Triboniano foi o grande braço direito de Justiniano no que diz respeito à promulgação de normas jurídicas. Talvez não por acaso, depois da pandemia, apesar do governo de Justiniano sobreviveu, e apesar do governo dele ainda ter durado por mais de 2 décadas, Justiniano vem a morrer só mais de 20 anos depois, a produção legislativa que se viu após a pandemia em nada se equipara em volume e importância à produção legislativa dos anos anteriores, desde que dos menos de 20 anos anteriores, a partir de quando Justiniano assume o governo, principalmente da produção legislativa da década de 530. E não pensem que a questão é porque Justiniano já tinha esgotado tudo ali na década de 530. Não era isso. Ainda na década, por exemplo, em 534, Justiniano previa a necessidade no futuro de uma nova compilação das novas constituições imperiais que iriam se acumulando. São as tais, hoje, que nós chamamos de novelas. Mas essas novelas, apesar de ter passado décadas, nunca foram promulgadas oficialmente pelo imperador Justiniano. Por quê? Muito provavelmente porque Triboniano morreu durante esse período de pandemia. Isso não é bem documentado, mas eu diria que é extremamente provável. Então a pandemia afetou muito a produção legislativa de Constantinopla por conta da morte de Triboniano. Só que vamos ver as mudanças. Mesmo com a morte de Triboniano, Justiniano precisou tomar algumas medidas. E nesse intervalo de 3 anos, há um conjunto de mais ou menos uma dezena de normas promulgadas por Justiniano que tocam especificamente à questão dos reflexos jurídicos da pandemia. E começou cedo. Ainda em março de 542, Justiniano promulga uma constituição imperial visando proteger a corporação dos banqueiros romanos. Vejam, no começo de uma crise, é claro que há uma pressão de setores da sociedade para serem protegidos. E aqueles que têm o que hoje nós chamamos de um lobby mais forte junto ao governo, que tem maior poder econômico, conseguem uma resposta mais imediata por parte do governo. Então, no caso romano é muito interessante que em março, justamente a classe dos banqueiros romanos deve ter ido pedir ajuda a Justiniano e Justiniano concedeu uma ajuda. Em que termos? Olha como as coisas se repetem. Nos anos anteriores à pandemia, houve em Roma, quando falo Roma, Império Romano e especificamente em Constantinopla, uma oferta muito grande de crédito. Então, uma parcela muito significativa da população estava endividada com mútuos bancários. E com a pandemia, muitos começaram a morrer, criando uma taxa de inadimplência para os banqueiros extremamente elevada. Os banqueiros pediram ajuda para o imperador Justiniano. E Justiniano, nessa primeira constituição,
de março de 542, ajudou os banqueiros com dois tipos de medidas. Uma medida que foi uma medida que trazia uma flexibilização do sistema probatório em juízo, então facilitava a prova dessas relações que hoje nós chamaríamos de contratuais que haviam sido estabelecidas. Então, uma facilitação de prova a favor dos banqueiros. E também Justiniano favoreceu ou facilitou o acesso dos banqueiros ao patrimônio dos antigos devedores falecidos. Então, o devedor do mútuo bancário falece, os banqueiros queriam ter acesso ao patrimônio deixado por ele para satisfazer o seu crédito. Justiniano, de alguma forma, ali no comecinho da pandemia, ele conseguiu facilitar um pouco o acesso a esse patrimônio. Alguns devem estar pensando, puxa vida, Justiniano então favorecia os banqueiros em detrimento da população? Não exatamente. Fora algumas previsões que nós já vamos ver na sequência que favoreciam a população em geral, vale ressaltar que nitidamente nessas primeiras constituições, a preocupação de Justiniano era com relação aos devedores, diríamos, desonestos. Era essa a preocupação de Justiniano, ou seja, devedores ou familiares, herdeiros de devedores, que agindo de má fé não queriam satisfazer dívidas ou cumprir obrigações pré-existentes. Esse era o ponto. Justiniano, ele queria facilitar, por exemplo, se atingir o patrimônio de um devedor falecido, em situações, por exemplo, de que os seus herdeiros não agiam de boa fé com relação aos antigos credores, por exemplo, de um testador. Então, a grande preocupação de Justiniano era com relação aos devedores desonestos. Até porque Justiniano, ele dizia que com relação aos honestos, os banqueiros deveriam ser equitativos. Então Justiniano, se por um lado ajudava os banqueiros, por outro não dava mecanismos assim, não dava uma força absoluta para os banqueiros. Eles podiam atuar mais fortemente com relação aos desonestos, mas não aos honestos. Alguns ainda duvidam, será que Justiniano teria sido tão bondoso? Sim, em princípio parece que sim. Por exemplo, só para dar um exemplo também de uma medida que afeta a maior parte da população e inclusive a população pobre, por exemplo, anos depois, Justiniano ele concedeu uma remissão para dívidas tributárias adquiridas ou contraídas até 544, no final do auge da pandemia. Então, olha que interessante, Justiniano também deu perdão a tributos da população em geral. É claro que aqui visava favorecer a população em geral, mas também aqui por trás já começa a surgir uma preocupação que depois eu retomo de favorecer um reaquecimento da economia romana. Então, uma preocupação social, mas também é uma preocupação econômica de reaquecer a economia. Seja lá como for, fica claro, a meu ver, dessas fontes, que Justiniano não queria dar uma proteção irrestrita à classe dos banqueiros, mas que os banqueiros, provavelmente por terem uma força grande junto ao governo justiniano, conseguiram uma proteção antes do que outras classes sociais. Outro problema que também surgiu com a pandemia e que vemos hoje, infelizmente. Muitas pessoas morreram, o que traz à tona problemas sucessórios. Se hoje mortes que estão ocorrendo trazem problemas terríveis em
no que hoje nós chamamos de inventários, e quem atua na área do direito privado sabe que dos processos mais demorados que nós temos são os processos de inventário e partilha. São processos que, se há conflito entre os herdeiros, normalmente eles demoram anos, muitos anos, para serem resolvidos. Imaginem esse problema na década de 540 depois de Cristo. Em especial porque, à época, o sistema sucessório romano ele era extremamente confuso. Peguem essa parte sucessória, por exemplo, nas Institutas de Justiniano, que são anteriores à pandemia, que era um manual para estudantes. Mesmo hoje, se vocês pegarem numa tradução, tem a minha para quem quiser, vocês precisam ler, reler várias vezes todos os trechos de sucessão para entender minimamente como se articulam todas as classes de herdeiros em sucessões testamentárias e também em sucessões não testamentárias. Era terrível o sistema sucessório, muito confuso. Por isso, Justiniano ele foi forçado ainda em 543, a simplificar esse sistema sucessório. E é muito interessante que ele simplificou o sistema sucessório e criou uma base para o direito de sucessões que foi a base do nosso atual direito de sucessões. Se virem, por exemplo, pesquisarem decisões na parte de sucessões, em tribunais estaduais antes do nosso primeiro Código Civil de 1916, vocês vão ver que na parte de sucessões são muito frequentemente citadas duas novelas, são duas constituições imperiais de Justiniano, as novelas 118 e 127. São novelas de reformas sucessórias derivadas da pandemia que assolou o Império Romano do Oriente. E é interessante que ele simplificou a ordem de vocação hereditária para um padrão que nós temos hoje. Então, ele estabeleceu 3 categorias simples de sucessores. Em primeiro lugar, os descendentes, que teriam uma prioridade com relação às outras categorias, classes. Depois, dos ascendentes e, por fim, dos colaterais. E outra questão interessante nessa reforma sucessória é que Justiniano aboliu, isso foi inédito para o direito romano, distinções entre homens e mulheres para efeitos sucessórios. E ele também, foi muito importante, ele acabou praticamente, ou pelo menos diminuiu radicalmente, as distinções entre o que se chama de parentesco agnatício, que se faz por linha masculina, do parentesco cognatício, que é o parentesco consanguíneo, para o qual não importa se é homem ou mulher, é um parentesco independente do sexo. Então foram conquistas muito grandes do sistema sucessório, foram conquistas muito grandes uma construção de um sistema sucessório simplificado que foi a base de sistemas sucessórios como o nosso hoje. Não para por aí. Ainda em 543, Justiniano, por exemplo, isso aqui bem rapidamente, ele trouxe normas que buscavam uma redução das demandas. Então ele não queria sobrecarregar o que hoje nós chamaríamos de poder judiciário. Então, medidas para redução de demandas. Em 544, no ano seguinte, um ano de pandemia, passamos por isso hoje. Qual o problema maior que começa a surgir? Em primeiro lugar, as pessoas vulneráveis. Pessoas que têm uma vulnerabilidade social maior são mais afetadas nesses momentos de crise. E também preocupações econômicas. Justiniano, com um ano de pandemia, ele começa a se voltar para essas duas preocupações. Então, proteção de vulneráveis ou pessoas
hipossuficientes, mas pessoas socialmente vulneráveis, e uma preocupação de reaquecimento da economia, como nós temos hoje. Justiniano percebeu que aumentou a desigualdade social. As classes mais pobres sofrem mais nesses momentos desse tipo de crise. E o que fez Justiniano? Justiniano, por exemplo, dentre várias outras medidas, visou proteger, por exemplo, as viúvas, as mulheres viúvas, concedendo a elas uma parcela maior do patrimônio familiar, do patrimônio, excluindo bens da sucessão. Isso era muito interessante porque hoje, por exemplo, uma mulher casada, ela, a depender, é claro, do regime de bens do casamento, mas normalmente ela tem o que nós chamamos de meação, a hipótese mais comum na prática. É claro que tem muitos detalhes acerca disso. Mas na época romana, as mulheres não encontravam essa proteção. Justiniano quis protegê-las. Com relação aos menores, Justiniano ele ampliou a capacidade de agir de menores de idade. Isso era importante. Se leram já as institutas ou estão acompanhando os meus vídeos no canal Paratitla, já viram que os menores de 25 anos no direito romano sofriam restrições à sua capacidade de agir. Eles, a partir da puberdade, eles tinham alguma capacidade de agir, mas a plena capacidade de agir mesmo só vinha depois dos 25 anos. Justiniano reformulou isso, de modo a dar autonomia a esses menores. E também visou proteger aqui uma classe, aí era uma questão também econômica, era uma questão social e econômica, a classe dos agricultores. Aqui também era uma questão econômica, porque a economia à época ela dependia demais da agricultura. Dentre outras coisas, por exemplo, Justiniano nessa época criou hipóteses de prescrição aquisitiva, uso capião com prazos menores, para favorecer essas classes. É um pouco, aqui é um paralelo com relação a algumas formas de uso capião que começaram a surgir no nosso direito a partir da Constituição de 88 e que visam favorecer não os mais ricos, mas justamente o contrário, aqueles que têm um poder econômico menor do que outros. Então tem um paralelo também aqui interessante. Mas a crise se aprofundava e a pandemia não passava. O que levou Justiniano a ter que fazer algo que certamente ele não queria fazer no começo, mas viu que era inevitável. Explico. Em época pós-clássica, se assistiu, de uma forma geral, um aumento da ingerência do Estado na economia. Por todo o período pós-clássico, nós vemos um aumento dessa ingerência do Estado na economia. E Justiniano, nos primeiros anos do governo, nitidamente ele começou a querer resgatar um pouco o auge, também com relação a valores do período clássico do direito romano, e isso também levava a ele a resgatar a revalorizar a autonomia privada. Só que o problema é que ele teve que mitigar essa autonomia privada. Por exemplo, uma questão que ele menciona em uma Constituição Imperial, ele diz que, à medida que a pandemia se aprofundava, muitos, que hoje nós chamaríamos de prestadores de serviço, começaram a cobrar contraprestações pelos seus serviços absolutamente desproporcionais. Segundo Justiniano, que achava isso um verdadeiro absurdo, segundo Justiniano, é porque essas pessoas também tinham sofrido o impacto econômico da pandemia e queriam se recuperar num curto espaço de tempo.
Só que essa recuperação dessa classe num curto seria uma recuperação hoje fazendo um paralelo dos empresários. Imagine agora saindo da pandemia, claro que quase todas as, não todas, mas grande parte do empresariado brasileiro, no mundo também, mas o empresariado brasileiro está sofrendo perdas significativas durante o período da pandemia. Acabada a pandemia, muitos vão ter a tentação de querer recuperar esse tempo perdido rapidamente. Mas isso normalmente é feito às custas das classes economicamente menos favorecidas. E Justiniano viu que isso não era bom porque aumentava a desigualdade social. Então, Justiniano, tentando equilibrar a ideia de uma livre iniciativa, de uma concorrência, começou a regular, voltou a regular mais fortemente alguns setores da economia. Por exemplo, Justiniano proibiu que alguns setores cobrassem por produtos e serviços mais do que era costumeiro, ou seja, mais do que normalmente se cobraria. Então, fora um problema aqui de inflação, aqui a ideia era não aumentar significativamente a desigualdade social. E por que Justiniano seria tão bondoso com essas classes? Bom, é claro que também havia a questão econômica, não era também santo. Mas Justiniano, vale sempre lembrar que ele era cristão. E ele dizia isso explicitamente, e nessas constituições da época da pandemia, essa questão da influência do cristianismo se revela muito clara. Em outras épocas romanas não é tão clara, mas nessa época da pandemia ela é muito clara. E já em anos anteriores o cristianismo ele vinha interferindo em alguns setores da economia. Por exemplo, nós temos uma constituição por volta do ano 570 depois de Cristo, que proibia a exportação de certos bens ou produtos de primeira necessidade em benefício dos romanos e, é claro, das classes mais pobres. Em 483 houve uma constituição, isso é anterior a Justiniano, evidentemente. Em 483 houve uma constituição imperial que proibia o monopólio ou certos acordos entre comerciantes. Claro que isso visava também proteger, era uma questão relacionada ao cristianismo, mas favorecia as classes economicamente mais vulneráveis. Em 528, isso está bem claro do cristianismo, mas também favorecia os mais vulneráveis. O Justiniano, aqui já Justiniano, limitava a taxa de juros conforme a atividade desenvolvida. Em suma, seja por questões religiosas, seja por questões que chamaríamos hoje humanitárias, seja por questões econômicas, o que se observa nos 3 anos de crise do direito romano é que houve uma necessidade de uma interferência cada vez maior do Estado na economia e na sociedade. Tal interferência é absolutamente inevitável. Aliás, até só por curiosidade, é muito curioso que, como eu disse para vocês, na época de Justiniano vinha-se num sentido contrário de aumento da autonomia dos particulares, assim como vínhamos sentindo isso nos últimos anos. Não acho que isso seja ruim, objetivamente ruim, mas a questão é o momento em que vivemos. Na pandemia não há possibilidade, os romanos tiveram a experiência, pelo menos é o que mostra a experiência dos romanos, de deixarmos só para os particulares se autorregularem. Infelizmente, eu digo, há uma necessidade sim de uma interferência estatal. A ausência de uma interferência mínima do Estado para aliviar a situação da maior parte da população levará não só a uma demora maior em uma retomada econômica, mas a um aprofundamento das desigualdades que existem no seio da nossa sociedade.
inevitavelmente. Vemos isso também em outros países que não o Brasil. Os países não podem deixar neste momento de crise para que os particulares se autorregulem. Uma legislação emergencial é absolutamente necessária e talvez, infelizmente, o que vemos muito atualmente é que essa legislação emergencial até existe, por exemplo, aqui no Brasil, mas ela tem sido promulgada de uma forma talvez exageradamente discreta. Vamos ver, aqui já passou um ano desse meu artigo e eu fico cada vez mais assustado com a sequência dos fatos. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Se Deus quiser, estaremos bem, mas vamos ver o que acontecerá. Agora, esse relato romano certamente é uma bela lição do que pode acontecer se não tomarmos medidas urgentemente. Ponto final. Espero vocês amanhã. Abraço a todos.